Olá pessoal, eu sou o Léo, aqui nesse canal a gente conversa sobre livros e no vídeo de hoje a gente conversa sobre um texto muito especial trazido por essa edição aqui, que é simplesmente um texto da primeira escritora do mundo, da poetisa, sacerdotisa e princesa Enheduanna. Enheduanna foi a primeira pessoa do mundo, então, a assinar uma obra poética. E existiram, sim, outras obras anteriores a ela, mas nenhuma delas foi assinada. Então, Enheduanna é a primeira pessoa que se consegue estabelecer um vínculo entre a obra e a autoria dessa obra. A Enheduanna viveu na Mesopotâmia, na cidade de Ur, onde ela era sacerdotisa desse templo de Ur há mais ou menos uns 4.200, 4.300 anos, e foi muito reconhecida na região da Mesopotâmia como poetisa, mesmo séculos depois da morte. A Enheduanna é autora de 47 hinos, até onde se sabe, e um desses hinos está nessa edição aqui, uma edição muito bonita, inclusive, que se chama Inanna. Antes da poesia ser palavra, era mulher. E esse texto traz então dois textos mesopotâmicos. Um deles é a exaltação a Inanna, da Enheduanna, e o outro é um texto anônimo muito famoso, que é a descida de Inanna ou de Ishtar ao mundo dos mortos. E além desses dois textos antigos, essa edição traz também alguns textos explicando esses dois textos antigos, e essa coleção de textos antigos, então, é amarrada pela temática da deusa Inanna, que aparece, então, na exaltação a Inanna e também na descida dela ao mundo dos mortos. E embora essa edição aqui traga esses dois textos, nesse vídeo aqui a gente vai conversar só sobre um deles, que é então a exaltação a Inanna da Enheduanna. E entre os textos explicativos que essa edição aqui traz, tem uma introdução maravilhosa do Adriano Scandolara, que nos ajuda a entender melhor quem foi essa mulher tão especial. E eu vou ler um trechinho dessa introdução aqui na página 13, que eu achei tão bem colocado, o que ele diz aqui, que não valia a pena dizer de outra maneira, acho que valia a pena então ler na íntegra. E ele escreve então o seguinte: contando o poema com mais de 4.000 anos de idade, Enheduanna não é apenas a primeira poeta mulher da história, mas a primeira pessoa de qualquer gênero, em qualquer tempo, em qualquer lugar, que escreveu o que chamamos de literatura e deixou sua marca para a posteridade. Pela primeira vez na história mundial, foi possível ligar uma obra de poesia a um indivíduo com nome, e assim nasceu a autoria. O Aedo Homero, profeta Moisés, o sábio Vyasa, os nomes masculinos a quem foram atribuídas a Ilíada, a Odisseia, a Torá e o Mahabharata, estas vastas revisitações de material épico, prévio e anônimo, foram superados com vários séculos de vantagem por uma mulher em louvor a uma divindade também feminina, Inanna, rainha do céu e da terra e senhora das mulheres. Então, nós estamos diante de um texto muito antigo e muito especial. E para tornar esses mais de 4.000 anos menos abstratos e mais palpáveis, para a gente conseguir entender o quão antigo que é esse texto, é só a gente pensar que nós estamos no século 21 depois de Cristo e Enheduanna nasceu no século 23 antes de Cristo. Ou seja, nós estamos mais próximos dessa convenção do ano zero do que ela, o que por si só já aumenta e aguça demais a nossa curiosidade. E esse poema tão antigo e tão especial, que é a exaltação a Inanna, trata basicamente de um pedido de ajuda de Enheduanna, que por conta de uma rebelião, uma espécie de golpe de Estado contra o governo que existia na época, é expulsa do templo em que ela era sacerdotisa, se vê obrigada a fugir para o exílio, e nesse poema Enheduanna pede então a ajuda da deusa Inanna para se vingar do responsável pela expulsão dela do templo, e também pede ajuda para retornar a esse templo para exercer as funções de sacerdotisa.
E a deusa para quem Enreduana direciona esse pedido de ajuda, a deusa Inanna, era a deusa do sexo e da guerra, uma divindade bastante cultuada na região da Mesopotâmia e associada ao planeta Vênus, assim como Afrodite, séculos mais tarde, que também era uma deusa ligada à sexualidade. E também não se sabe exatamente se Enreduana foi o nome real dessa poetisa, sacerdotisa e princesa. Isso porque Enreduana significa algo como alta sacerdotisa e ornamento do céu, então talvez Enreduana seja muito mais um título do que um nome propriamente dito, mas mesmo assim se sabe que ela era filha do rei Sargão da Acádia. Então, mesmo com essas dúvidas com relação ao nome, é possível localizar ela nesse universo mesopotâmico, porque existem vários registros sobre a vida dela. E na exaltação a Inanna, Enreduana invoca essa deusa para buscar uma punição e uma vingança contra Lugalani, que era então o responsável pela expulsão dela do templo. Então ela não invoca essa deusa só para conseguir retornar ao templo, mas também buscando vingança contra esse responsável pela expulsão dela da função de sacerdotisa. A escrita dela nesse poema tem um tom bastante violento, porque obviamente ela estava furiosa com o Lugalani e queria que ele fosse então punido da maneira mais severa possível pela deusa Inanna, e ela queria então uma vingança do tamanho da raiva que ela sentia contra esse homem. Enreduana também acusa Lugalani de ter desvirtuado o templo de Ur, onde ela era sacerdotisa, e além da raiva, ela também demonstra muita tristeza por ter sido arrancada dessa função de sacerdotisa, dizendo que toda a felicidade da vida dela tinha virado pó. E como esse é um texto muito distante de nós, do ponto de vista histórico e também cultural, tem muitas coisas que Enreduana escreve que têm um significado bastante diferente do que nós estamos acostumados atualmente. E um exemplo disso é que ela chama a deusa Inanna de vaca, vaca sagrada para ser mais exato. E chamar a deusa de vaca nesse contexto cultural era um elogio imenso, enquanto que para nós, na nossa cultura atualmente, chamar uma mulher de vaca é uma ofensa extremamente grosseira. E esse caso de vaca ser um elogio e não uma ofensa mostra que os nossos símbolos e expressões não são universais. Eles variam e variam bastante de acordo com a época e com a cultura, por mais que a gente tenha a impressão de que os nossos símbolos e expressões sejam universais por a gente estar então imerso na própria cultura, mas não funciona exatamente assim. Isso é algo muito fascinante de estudar culturas diferentes, porque a gente percebe toda uma diversidade da maneira de se expressar do ser humano. E quando a gente lê um texto que está muito distante de nós, como esse, a gente sempre tem que ter o cuidado de não interpretar esse texto a partir dos nossos valores culturais, não projetar os nossos valores nesse texto, mas sim buscar entender ele a partir da cultura em que ele mesmo foi escrito, o que sem dúvida é uma tarefa muito difícil, em alguns casos tem algumas impossibilidades, mas também é algo apaixonante sobre entrar em contato com esse tipo de texto. A exaltação de Inanna é um texto bastante curto, que começa com uma descrição dos atributos dessa divindade, que é descrita como muito poderosa, e também de uma grande fúria, de uma grande violência quando contrariada, segundo então a Enreduana. Depois Enreduana fala de si, conta então que era a sacerdotisa do templo da cidade de Ur, mas naquele momento estava fora das funções por conta da expulsão promovida por Lugalani e estava muito amargurada por estar fora do templo e comentando então que toda a alegria da vida dela tinha virado poeira. Ela então descreve Lugalani de uma maneira obviamente negativa, dizendo que ele estava arruinando o templo, e pede a ajuda da deusa Inanna para punir Lugalani com toda a severidade possível. É bastante perceptível no texto toda a raiva da Enreduana, que pede toda a fúria da deusa Inanna para punir Lugalani por esse golpe de estado, a gente pode dizer assim, e pela remoção dela então da função de sacerdotisa.
Ela também conta que antes de pedir a ajuda da deusa Inanna, ela tinha pedido a ajuda do pai dessa divindade, o deus Nana, associado à lua, mas conta que o deus Nana não tinha sido capaz de proteger ela e por isso ela teve que fugir, ficando então exposta a todos os perigos da fuga e os incômodos do exílio. E é exatamente por não ter sido ajudada pelo deus Nana que a Enredoana pede a ajuda de Inanna e quer que todo mundo saiba que Inanna era muito mais poderosa do que Nana e ressalta então todo o poder da deusa e principalmente a fúria da deusa contra os inimigos. Esse é um texto muito interessante que revela as turbulências políticas e as práticas culturais e religiosas da Mesopotâmia de mais de 4.000 anos e revela também um acesso ao mundo da escrita pelas mulheres, algo que infelizmente foi vedado às mulheres em diversas sociedades no decorrer da história. Nós temos muita sorte que esse poema sobreviveu e que existem traduções para o nosso idioma desse texto tão importante dos primórdios do que nós chamamos hoje de literatura. Esse então foi o livro de hoje, o livro mais antigo que eu já trouxe aqui para o canal. Espero que vocês tenham se sentido inspirados a conhecer esse poema tão antigo e tão interessante que é A Exaltação a Inanna. Por hoje então é isso, muito obrigado pela companhia de vocês, um abraço e até o próximo vídeo.